Pai do Senhor, abra sua Bíblia em Isaías 42. Isaías capítulo 42. Vamos ler a partir do versículo 6. Isaías 42, a partir do verso 6. Glória a Deus. Isaías 42, 6. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e os seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes. Deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos e engrandecemos ao teu nome. Suplicamos neste momento a ajuda do teu Espírito Santo, papai, para que o nosso coração possa receber a tua preciosa semente, guardá-la, que ela venha, Senhor Deus, produzir frutos e frutos em abundância, Senhor. Nós neste momento, Senhor Deus, entramos debaixo da cobertura do poderoso sangue de Jesus Cristo. Nós entramos no teu esconderijo altíssimo. Que o Senhor venha com a sua sombra e nos faça descansar. Que toda ação das trevas, toda ação do mal seja parada agora em nome de Jesus. Nós invocamos o teu nome e dizemos: levanta-te, ó Deus, e sejam dissipados os teus inimigos, e que fujam diante de ti aqueles que te odeiam, papai. Que os teus anjos estejam ministrando em nosso favor nesta noite. Nós assim oramos, suplicando a tua ajuda e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Isaías 42, nós já começamos a ver esse capítulo onde nós vimos a atuação do servo do Senhor. A postura que o servo tem que ter para poder fluir no mundo espiritual. Aqui ele está falando de Jesus, profetizando sobre Jesus, que ainda viria em carne, mas isso se enquadra nas nossas vidas. Da outra vez eu parei no versículo 6. Fui passando ponto a ponto aqui do que nós precisamos fazer para sermos servos do Senhor e desfrutar dos benefícios que Ele tem para a nossa vida. Porém, quando nós chegamos aqui nesse verso 7, algo interessante começa a acontecer. No verso 7, ele vem consolidar a posição do servo dos versículos anteriores. Eu não vou repetir, mas no 7 ele começa a falar: já que do 1 ao 6 vocês cumpriram,
Agora no 7 vai começar. Vai abrir os olhos aos cegos. Vai tirar da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Prisão e cárcere é quase a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É diferente. Uma coisa é a pessoa que está aprisionada. Outra coisa é aquele que está no cárcere sofrendo, acorrentado, sendo torturado. Então nós temos duas posições aqui. Nós vamos abrir os olhos aos cegos. Nós vamos tirar da prisão aqueles que estão presos, que não conseguem fluir, não conseguem se mexer, não conseguem andar. Porém, ainda tem aqueles que estão cativos nos cárceres, que jazem em trevas, que estão presos nas trevas, consequentemente estão cegos. E o que é isso que ele está falando? Esse verso 7 nada mais é do que uma descrição daquilo que nós chamamos de reino de Deus. E quando nós vamos lá para Lucas capítulo 17, o Senhor Jesus, ele nos dá um pequeno detalhe do que é o reino de Deus, pequenininho, né? Nós já conhecemos aquele texto que diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas ele é paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então vamos falar assim, tem o reino de Deus, tem paz. Quem tem o reino de Deus pratica a justiça. Quem tem o reino de Deus tem a alegria do Espírito Santo. Lembrando que a alegria do Espírito Santo é o contrário de depressão, de tristeza, de desânimo. Então, característica de quem tem o reino. Outro detalhe importante, aqui é Lucas 17, eu vou ler o 20. Outro detalhe importante, que ele diz assim: quando vós veres demônios sendo expulsos, é Deus operando com o seu dedinho mindinho. Quando os demônios começarem a serem expulsos, a baterem em retirada, é uma manifestação que o reino de Deus está entre vós, e Deus está, com o dedo mindinho assim, botando os demônios para correr, botando Satanás para correr. E aqui em Lucas 17, a partir do 20, ele fala assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nós não vamos ver com os nossos olhos naturais o reino de Deus. Não vamos. Ninguém vai ver. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro. Deixa eu ver como está ali? Está bem. Dentro de vós. Pronto. Era até aí que eu queria falar. Então o reino de Deus, ele está dentro de nós. Você aceitou Jesus, nasceu da água e do Espírito, como Jesus ensinou o doutor Nicodemos. Então o reino de Deus agora ele é colocado dentro de nós. Você consegue ver seu coração, seu pulmão, seu rim? Não, né? Então ele não vem com visível aparência, mas ele está dentro de nós. E quando o reino de Deus está dentro de nós, manifesta-se paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E quando o reino de Deus está entre nós, os demônios começam a bater em retirada, porque é um sinal de que o reino de Deus está em nós. Quando os demônios começam a sair, é sinal. Quem tem o reino de Deus dentro, os demônios não resistem, eles não permanecem. Por isso que ele está falando aqui no verso 7: vós abrirei os olhos aos cegos. Só abre o olho ao cego quem tem o reino de Deus dentro de vós. Vai tirar da prisão aqueles que estão cativos, e vai tirar do cárcere aqueles que estão em trevas. O que é isso? Processo de libertação. Só vai conseguir libertar as pessoas quem tem o reino de Deus. Então, um sinal que o reino de Deus está dentro de nós. E quando nós temos esse reino de Deus dentro de nós, é um passaporte, é um carimbo, é um selo de que nós vamos para o céu. Porque
Não tem como o reino de Deus estar em nós e nós não abrimos os olhos dos cegos. Não tem como o reino de Deus estar em nós e nós não libertarmos os cativos, não tirar eles das trevas, não expulsar os demônios, não quebrar todo o poder de Satanás. Não tem como. Que isso faz parte do reino de Deus que está dentro de nós. E detalhe, quando o reino de Deus está dentro de nós, a nossa cegueira começa a ser tirada. As nossas cadeias, prisões, sofrimentos não resistem, porque a manifestação do reino de Deus é luz, e não há comunhão entre trevas e luz. Então aqueles que verdadeiramente são servos, a quem o Senhor sustenta, a quem o Senhor escolhe, a quem Ele se agrada da nossa alma, aqueles que são servos, Ele coloca sobre nós o seu Espírito. Versículo 1. Para quê? Lá no verso 7. Abriu os olhos dos cegos, tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. O profeta Isaías fala isso, apontando para Jesus e para nós que somos o corpo de Cristo na terra. Porque quando chega lá no Isaías 61, ele continua falando: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr a liberdade os algemados. Ou seja, no 42, ele está falando: o Espírito Santo vai vir, porque o reino de Deus vai estar em vós, e vós vão começar a ver sinais, curar enfermos, expulsar demônios, libertar os cativos. Sinais vão começar a acontecer. Porém, esses sinais vão acontecer na vida daqueles que verdadeiramente são servos do Senhor. A unção vem. A unção vem, a pessoa pode até cair em adultério depois. Pode roubar, pode fazer o que for. A unção, ela tem propósito. E muitas vezes a unção fica na pessoa, mesmo ela em pecado. Ela vai diminuindo, mas ela não sai. Até Deus dá um basta. Quando Deus dá um basta, a unção vai embora. Às vezes Ele dá um basta, até a vida vai embora. Porque como diz o nosso amigo Jó, Deus deu e Deus também tira. Ele é soberano. Então nós temos que entender que o reino de Deus está em nós. Nós temos que colocar em prática aquilo que Jesus fala que é o poder, a movimentação, o reino de Deus, que é a tomada força. Nós temos que pôr em prática, para que o inimigo não nos vença. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Deus está deixando bem claro, para que a unção continue em nós, para que esse poder continue se manifestando, Ele tem que estar em primeiro lugar. Ele tem que ser honrado. Eu não posso trocar Ele por imagem de escultura. E às vezes a imagem de escultura não é um santo, um pedaço de pau, de cera que a gente vê, não. É filho, é família, é dinheiro, é emprego, é qualquer coisa que nos impeça de amar a Ele de todo o nosso coração. Ele não aceita a troca. Eu já falei, eu vou falar de novo. Quando eu não coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, quando eu não levo a sério esse negócio de igreja, de comunhão com os santos, de estar na congregação dos justos, Deus permite que o diabo toque. Aí você cai em cima de uma cama, você cai em cima de um leito de hospital, você vai começar a sofrer, você nem vai saber de onde veio, o que está acontecendo. Por quê? Porque você não é fiel no pouco. E quando eu não sou fiel no pouco, porque Ele manda ser fiel no pouco e no muito colocarei. Isso é um mandamento. Quando eu não sou fiel no pouco, estou pecando. Quando eu peco, dá brecha para o diabo. Aí as coisas acontecem. Tem gente que faz voto e faz voto involuntário. O que é um voto involuntário? A pessoa fala que vai fazer algo. Se Deus abrir a porta de emprego, agora eu vou estar na casa do Senhor todo dia, porque o outro emprego não deixava eu estar, e tal, e não sei o quê. Aí Deus vai e abre a porta, muda o horário, faz o que tem que fazer, e a pessoa continua não indo. Ela fez um voto de tolo,
Por que eu falo involuntário? Porque o correto do voto é você selar ele com uma oferta, é você orar em cima dele para que ele aconteça. Às vezes a pessoa fala só uma vez, involuntário, só que falou, tem poder nas nossas palavras. Aí cai enfermo, começa a desgraça a acontecer, um monte de coisa vem, não sabe de onde, porque fez um voto tolo. E eu tenho que tomar cuidado, porque para Deus ainda, Ele tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não dou a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. E às vezes a gente vai honrar as imagens de escultura que estão aqui em nosso redor, e Deus vai ficando para trás. Aí a gente vai ficando cego, a gente entra em cadeias, entra no cárcere, começa a sofrer, vem enfermidade, vem um monte de coisa, porque Ele não é o primeiro lugar. E olha que interessante, eis que as primeiras predições já se cumpriram. Deus, Ele vai dando sinais, Deus vai usando profetas. A gente tem dois tipos de profecia, vamos assim dizer. Uma é aquela que está escrita aqui na palavra, que é viva, ela é atual, ela se cumpre. E a outra é quando Deus abre a boca de um profeta, que não vai falar nada diferente do que está na palavra, porém ele vai dar detalhes do que vai acontecer na nossa vida, para que a palavra de Deus se cumpra. Deus usa o profeta para dar detalhes. Aí vem aquelas profecias específicas para a nossa vida. E quando Deus fala usando profeta, Deus está falando, ó, vai acontecer tal coisa. Como que eu sei que é o profeta de Deus? A Bíblia ensina, quando aquele profeta já falou e as coisas já se cumpriram. Quando ele fala e a profecia se cumpre, ele falou em nome do Senhor. Quando ele fala e não se cumpre, não foi Deus que falou, e ai dos profetas que dizem assim, diz o Senhor, sem ele ter dito. Ou seja, que entrega as coisas do Senhor sem o Senhor ter mandado. Vai vir desgraça, juízo, morte, pobreza, miséria sobre a vida desse profeta. Então ele está falando, ó, eis que as primeiras predições já se cumpriram. Ou seja, ó, já profetizei na sua vida, já abri a porta, já movi o mundo espiritual, já aconteceu. Você já teve sinais, você já teve experiência, você já viu Deus agindo. Deus já usou profeta para falar coisas, detalhes, que não vão contra a palavra, porque tem muito profeta que fala as coisas que vão contra a Bíblia. Aí não vale, não é de Deus. Mas pastor, como que eu vou saber? Você tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a Bíblia. E ele fala assim, ó, e novas coisas eu vos anuncio. Coisas novas vão começar a acontecer nas nossas vidas, quando eu tomar uma postura e deixar do versículo 1 ao 8 acontecer. Quando eu for servo, quando eu for firme, quando eu for fiel, coisas novas o Senhor vai anunciar nas nossas vidas. Agora, como que o Senhor vai anunciar coisa nova se eu não sou fiel? Se eu não creio nem naquelas que Ele já falou? Se eu não consigo ser servo? Se eu não consigo seguir o padrão que Deus estabeleceu para a minha vida? Como que vai funcionar? Como que eu vou ouvir o novo do Senhor? A pastora Adeliane falou, ó, o negócio começou a apertar no mundo espiritual. Começou a apertar feio. Feio. Coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu imaginava que tinha, que existia. E Deus começou a trazer uns profetas aqui. E cada um que veio no seu tempo começaram a ver a mesma coisa. Chegou ao ponto de quatro verem a mesma coisa, em momentos diferentes, não estavam juntos. Aí um profeta falou assim, vamos reunir os 4. Acabou que nós ficamos em 6 aqui no dia. Vamos reunir os 4, aí veio os 4 para cá. Vamos orar. Aí nós começamos a orar, chegamos aqui 11, saímos daqui 2 horas da manhã, orando, e Deus começou a mostrar mais coisas. Foi mostrando coisa que eu não entendi nada do que foi mostrando, porque no dia aqui não deu para entrar no entendimento ainda, estava muita coisa acontecendo. Aí hoje, meio-dia eu subi um monte. A hora que eu desci, profeta da Bahia,
entra em contato, vem falar comigo. E o cara começa a explicar tudo o que aconteceu aqui na sexta-feira. Tudo. Foi explicando isso, eu falei, meu Deus, faz sentido. Ó, tal coisa é assim, assim, tal, é outro nível, é outras coisas. São coisas novas. Eu não tinha a mínima noção que existia. Nem preparo tem para isso. Nada. Mas Deus está mostrando. E Ele fala assim, ó: ei, que novas coisas eu vos anuncio, e antes que suceda, eu vos farei ouvir. E Deus está mostrando um monte de coisa. Está mostrando outro nível, profundidade, batalha espiritual mais ferrenha. Coisa que você chega numa situação de que, se você entrar, duas coisas podem acontecer: ou você sai vitorioso ou sai morto. Quando eu falo morto, não é espiritual não, é fisicamente. A ponto de algumas pessoas que conhecem o mundo espiritual falar assim: não entra não. Não entra nessa luta. É melhor tomar outra estratégia, porque o negócio vai ser pesado. Não entra. Vamos mudar a estratégia. Eu falei, tá bom, eu não entro se Deus mostrar para não entrar. Eu não vou correr de luta não. Só que nessa brincadeira, o diabo vem, bate na família, bate na saúde, bate em casamento, bate para tudo quanto é lado. E detalhe, aqueles que não oram, que não estão em comunhão, que não estão ali andando na luz como na luz ele está, vão receber as piores retaliações. E vai começar a acontecer. Profeta da Bahia não conhece ninguém aqui. Eu nunca tinha falado com ele. E ele falou coisas de membros da igreja aqui. Pessoas que estão dormindo, que estão vacilando, e que o diabo vai pegar, vai sacudir. Meu Deus, o negócio tremendo. Porque ou desperta e acorda, ou a coisa vai apertar. Então assim, agora, mais do que nunca, a gente fala, muitos não acreditam, a volta de Jesus está muito próxima. Está muito próximo ao arrebatamento. Quem tiver em pecado, sujeira, mancha, mácula, quem não for irrepreensível diante de Deus e dos homens, quem tiver embaraçado com as coisas, não sobe. E quando nós falamos, não, agora eu vou ser fiel, Senhor, agora eu vou orar, eu vou buscar, eu quero ter vida com Deus, eu quero sobrenatural, o diabo levanta para parar. O diabo não vai atrás de quem não quer nada com Deus. Quem quer festa, quem quer brincadeira, quem vai na igreja para ter uma reunião social, para encontrar os amigos. Esse aí o diabo não está preocupado não. Agora quem quer Deus, ele vai levantar. E vai levantar. Se você ler lá o Lucas 17, eu li só os 2 primeiros versículos, você lê o resto, ali você vai ver a atuação do diabo. É terrível. Mas é terrível para aqueles que querem Deus. Quem não quer, está light. E quem quer, os sinais de Deus começam a se cumprir. Deus vai começar a falar coisas novas que vão acontecer. Antes que elas aconteçam, Deus vai se fazer ouvir. É o texto que eu li aqui. Isso vai acontecer para quem? Aí eu vou lá para Deuteronômio, capítulo 11. Lá no verso 8. E nós vamos entrar num mistério aqui. Que diz assim, ó, Deuteronômio 11, 8. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes, e entreis e possuais a terra para onde eu vou dirigir. Os fracos não vão possuir a terra. Não vão. Os fracos não são dirigidos pelo Espírito Santo. Os fracos são dirigidos por qualquer um que for mais forte que ele. Ele não tem força, ele está fraco. Então qualquer um que empurrar, um ventinho que soprar, ele vai junto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, pois, guardai todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que então você não precise ir para a academia para ser forte.
Não precisa ficar aumentando o peso. Não, a Bíblia está falando que forte é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Aquele que conhece a palavra, pratica, luta até com sangue para vencer o poder do pecado, da carne, dos desejos enganosos do coração. Aqueles que guardam os mandamentos, praticam os mandamentos do Senhor, esses são fortes. Eles vão entrar na terra prometida. E algo que é interessante, eu já vou voltar aqui para Deuteronômio 11. Algo que é muito interessante, que está lá em Hebreus capítulo 4. Já falei isso aqui, vou falar de novo. Tem pessoas que guardam o sábado, Shabá, guardam. Na minha Bíblia, lá em Gálatas, está lá em algum lugar, fala assim: guardai dias, semanas, meses e anos. Resumindo, eu tenho que guardar todo dia, não é só o sábado. Mas tem pessoas que acham que guardando o sábado, esse é o selo que vai garantir entrar no céu. Só tem um detalhe: o sábado não é um dia. O sábado não é o dia. Espera aí que eu vou voltar aqui em Hebreus 4 de novo. Vamos lá para Gênesis capítulo 2. Que 2? Está por ali, em algum lugar. Gênesis 2 ou 1 no último versículo. Vamos ver aqui. Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. O sabá, o Shabá que eles falam, que é o sábado, não é um dia. A palavra sabá, que é o descanso, não é o dia 7º, é a palavra descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feita. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Só que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que morreu, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou, está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós 24 dias. Ele falou que Deus trabalha até hoje. Ele ainda não descansou. Se eu falar que o sábado é o 7º dia, então quer dizer que o sábado ainda não aconteceu, porque Deus não descansou. Jesus falou isso. Deus ainda trabalha, Deus ainda cuida e sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Todas as coisas que Ele criou, Ele sustenta. Ele está trabalhando. Tem um salmo lá, eu não sei qual que é o salmo, se é 127. Está ali para aqueles cantos lá, o salmo. Em algum canto, deixa eu ver se é o 127. É ele mesmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho, porque Ele está trabalhando, Ele está edificando a casa. Pior, hein? Ó, agora, hein? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, Ele está guardando. Ele está trabalhando. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então Deus está dando pão, está dando alimento, está guardando a cidade, está trabalhando, está edificando. É Jesus que falou. E a Bíblia confirma com vários textos. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra se confirma. Então o sábado, sabá, porque para nós sábado é um dia que não tem nada a ver com o nosso calendário, porque o calendário oficial é o calendário bíblico, antes do Novo Testamento, é o calendário judaico, que se baseia nas estações, nas luas. Não é o nosso calendário é gregoriano, que eles falam, que foi instituído por imperador romano, lá para o ano 4 mais ou menos, da era de Cristo, que não bate em nada com o calendário judaico, que é o calendário oficial da Bíblia. Então o nosso sábado não é o mesmo sábado deles, só para começar, não é. Então, quando a gente fala de sábado, porque
Porque lá em Deuteronômio 11, eu li lá: guardai todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entrais e possuais a terra para onde eu vos dirigir. O sabá não é um dia, o sabá é um lugar. E o escritor aos Hebreus, nosso amigo Paulo, se os teólogos ouviram falando isso, eles vão me jogar pedra. Ele fala assim, lá em Hebreus 4: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Ele não está falando de sábado aqui em momento nenhum. Nós temos uma promessa que foi feita lá em Gênesis, que nós vamos entrar no descanso. Nós vamos ser imitadores de Deus, diz a Bíblia. Sede santos como os seus santos, sede imitadores de Deus, a palavra fala. Se Ele descansa, nós vamos descansar. Mas se Ele não está descansando, nós precisamos trabalhar, porque Ele está trabalhando. Vai chegar no momento que Ele vai entrar no descanso, e nós também. Mas o descanso não é um dia, o descanso é um lugar. E Ele continua: temamos, nós temos que ter medo. Portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, nós podemos perder a promessa. Então, não é uma vez salvo, salvo para sempre, não. Nós possamos perder essa promessa. É isso que ele está falando. Suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Se eu falhar, não vou entrar no descanso, naquele lugar que Deus preparou para mim. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ele está falando dos judeus. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então tudo que você ouve da parte de Deus, você vem para a igreja, você ouve pregação, se você não tiver fé, você não aproveita. Por não aproveitar, você vai ser levado à falha, e a falha vai te impedir de entrar no descanso, no lugar que Deus tem preparado. Então tudo tem que ser feito com fé, até para ouvir. Nós, porém, que cremos, presta atenção, hein? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Essa palavra descanso é o sabá, vulgo sábado, não é um dia. Você não entra no dia, você entra num lugar. Então quem crê, entra no descanso. E Jesus falou assim: eu sou o Senhor do descanso. Eu sou o Senhor do sábado. O sábado não é um dia, o sábado é um lugar. Fica tranquilo, eu vou, mas eu vou preparar lugar, porque o nosso descanso é um território, é um lugar que tem que ser tomado à força. Então o sábado não é um dia, o sábado é um lugar. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia. Presta atenção, hein? E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Onde que está escrito isso? Lá em Gênesis capítulo 2, eu li isso lá. E novamente, olha que coisa linda, hein? Vou ler de novo, verso 4. Porque em certo lugar, está lá em Gênesis 2, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Verso 5. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu sabá. Não é entrar no meu sétimo dia, não é vai entrar no sábado do nosso calendário, não vai entrar naquele lugar, não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta, entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência, Deuteronômio 11, nós estamos falando de obediência e desobediência, por isso que eu vim para cá. Por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje se ouvides a sua voz, não endureçai os vossos coração,
Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso. Qual era a promessa de Deus com Josué? Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés, agora você vai fazer eles entrarem na terra prometida, na terra do descanso, terra que mana leite e mel. Então o descanso, o sabá, é um lugar. E a Bíblia fala que tudo que nós vivemos aqui antes foi feito no mundo espiritual. Então se no mundo espiritual tem um lugar de descanso, que vai ser um descanso eterno, eu tenho que ter esse lugar de descanso aqui na terra, pelo menos um pedacinho dele. Hebreus 11:3. E ele está falando, a missão de Moisés era tirar o povo do Egito e levar o povo para a terra prometida. Moisés falhou. Então agora vamos levantar Josué. Para quê? Para fazer o povo entrar na terra do descanso, fazer o povo entrar na terra prometida. E detalhe, Josué fez o povo entrar na terra? Fez. Mas eles alcançaram o descanso? Não. E o escritor dos Hebreus, ele fala, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um descanso, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Ou seja, o sabá, o lugar de descanso, o lugar de repouso, nós encontramos aqui um pedacinho quando nós descansamos em Jesus, quando o reino de Deus está em nós, porque tem paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Mas o descanso que vai se prolongar por toda a eternidade, só quando a gente chegar no céu. Então, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos vossos pais e à sua descendência, Jerusalém celestial, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, da onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé arregáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até ao fim do ano. Se, aí entra a complicação. Só vamos alcançar o descanso, o sabá, só vamos entrar no céu, se diligentemente obedecerdes a meus mandamentos que hoje vos ordeno. Primeiro, de amar o Senhor vosso Deus. Eu amo o Senhor, aleluia, glória a Deus, tá? Mas não é o suficiente, presta atenção. De amar o Senhor vosso Deus e de o servir de todo o coração, de toda a vossa alma. Isaías 42. Então, quando eu amo, automaticamente eu sou levado a servir, a fazer aquilo que está em Isaías 42. E eu amando, servindo e estando debaixo de obediência, eu tenho a promessa do descanso, desse local que nós vamos entrar. E enquanto nós estivermos aqui na terra, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo, aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Promessa de Deus, pela obediência de eu ser servo, de eu amar o Senhor em primeiro lugar. Aí eu volto lá, não vai dar tempo de falar tudo aqui. Eu volto lá, entendi agora, capítulo 42, do 1 ao 9, a questão do servo, as promessas, o descanso, o reino de Deus em mim, para eu levar a luz para os gentios, a justiça, o direito para os gentios, para as ilhas. Entendi isso. Agora vai entrar no mistério. Vai entrar no mistério poderoso. Porque até aqui é o que eu tenho que fazer. Verso 1 até o verso 9 do Isaías 42
É o que nós temos que fazer. Nós temos que ser levados como ovelha muda ao matadouro. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito, não desanimará. Todas essas coisas que estão ali, é a gente que tem que fazer. Porém, nós não conseguimos fazer sozinho, não conseguimos fazer na força do nosso braço. Então tem uma forma, um mistério grande, chamado de adoração, aonde nós vamos atrair a presença do Senhor e Ele vai pelejar as nossas batalhas, porque nós não conseguimos, não tem como. Nós precisamos que Ele entre, porque tem batalhas que fogem do nível que nós conhecemos. O profeta virou para mim e falou assim: pastor, faz tempo que um manifesta demônio lá? Eu falei, já faz um tempinho já. Parou de aparecer as pombagiras, os Exu caveira? Eu falei, parou. Ele falou, então é porque já entrou em outro nível. Agora é as cabeças das legiões que estão aparecendo e estão se materializando. E ele falou, quando aparece mais de 3, e já apareceram, na verdade já apareceram uns 4. Foram 4. É porque agora entrou-se em outro nível. Não é principado, não é potestade, não. São cabeças de legiões. Mundo espiritual, batalha, guerra, legiões, são pelotões de 2 a 6 mil soldados, e cada um desses pelotões tem os cabeças, que tem muito mais autoridade, poder e força do que uma legião de demônios. E quando eles começam a se mostrar, a se materializar, é porque o negócio está feio. Só que se eles estão aparecendo, é porque a luz está começando a brilhar, e aquilo que está oculto não consegue ficar oculto. Deus está mostrando, então eles estão se materializando. Para quê? Para nós entrarmos na luta maior. E nessa luta nós não conseguimos fazer nada. Não dá. É outro nível. A ponto de Deus mostrar aqui na sexta-feira uma feiticeira flutuando na cara da irmã Laci, flutuando. Começou a subir e começava a dar risada, começava a afrontar. Aí a irmã Laci começa a flutuar, chega, vai na mesma altura, passa um pouquinho da altura, e aquela feiticeira vira as costas e vai embora. Eu não entendi nada. Aí hoje o profeta falou, o diabo está mostrando o poder dele, está flutuando. Mas Deus está mostrando que o poder é muito maior, usando um dos seus servos ainda, para flutuar mais alto. Mais poder, mais autoridade. E quanto mais poder, mais autoridade, o diabo vê que não vai conseguir. Aí o que a palavra diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas a gente só consegue resistir com poder, com unção, com a ajuda de Deus. Porque o nível da batalha é mais profundo. E como que eu ativo, como que eu entro agora num nível mais profundo de batalha? Verso 10. Nós temos 7 ações aqui que precisam ocorrer para que nós consigamos entrar nesse nível mais profundo e vencer a batalha. Cantai ao Senhor um cântico novo, é o primeiro. Pastor, então quer dizer que agora eu vou chegar lá no meu quarto, vou pegar o papel e vou começar a escrever um cântico novo. Vou inventar uma letra. Tem muito compositor aí que escreve letra para cantor e não sei o que, fala que é inspirado pelo Espírito, mas não é não. Escreve, manda para os famosos grava, ganha dinheiro e assim vai. Isso não é um cântico novo. Porque a revelação de Deus ela é completa na sua palavra. Então quando você pega a palavra de Deus e canta ela como aplicação profética para um determinado momento, para uma determinada situação, ela se torna um cântico novo nos nossos lábios. E por ela ser a palavra de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo concordam. Só que profeticamente eu encaixo ela numa situação, eu encaixo ela num momento, eu encaixo ela numa batalha, eu encaixo essa palavra de Deus cantando ela
onde a enfermidade bate em retirada, onde as portas se abrem. O que é isso? É um cântico novo. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então a palavra de Deus, ela vai se renovando. E quando eu entro no profético e canto a palavra de Deus, num determinado momento, numa determinada situação, ela se torna um cântico novo na minha vida. Não preciso criar nada, Deus já criou tudo, os céus e a terra. E nenhuma palavra dele vai cair. Passarão céus e terra, mas a palavra permanece. Enquanto eu não entender isso, não tem cântico novo nos meus lábios. E eu não consigo entrar num nível de batalha mais profundo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Primeiro item. E o seu louvor, segundo, até as extremidades da terra. Louvor não é dentro da igreja. Não, né? A gente ensaia, canta. Louvor é até as extremidades da terra. O louvor tem que sair das quatro paredes. Isso é batalha, isso é guerra. Porque demônios, eles atuam em regiões, em territórios. Eles entram dentro de casas. Eles fazem ninhos. Eles multiplicam. Eles ficam ali, ó, alguns ao redor. E quando o louvor começa a pegar as extremidades, as pontas, até dentro de casa, você começa a cantar, você vai cantar nas extremidades, você vai em cada canto. Você vai passando em cada canto da sua casa, do quarto, dos cômodos, em cada canto, você vai levando o louvor pelas extremidades, para todos os lugares. Você vai marcando o território com louvor. Aí você sai, vai ali para o quintal, para a varanda, seja onde for, você vai levando o louvor pelas extremidades. É as extremidades da terra. Ah, você sai na calçada, você começa com o louvor nas extremidades, você começa a dar a volta no quarteirão, igual nós fizemos aqui, ó, no ato profético. Você está levando louvor, e louvor não é só cântico, hein? Você vai lá e está levando para as extremidades. Segundo ponto. Vós os que navegais pelo mar. Agora ele vai dar a expansão das extremidades. Vós que navegais pelo mar e tudo quanto há nele. Vós, terras do mar e os seus moradores. Não tem limite de onde tem que chegar o louvor. Quem realmente louva, quem é adorador, sabe que o louvor, ele chega primeiro. Então tem alguns homens de Deus que estão à frente aí, liderança de igrejas, e os caras vão para a obra missionária, vão plantar igrejas, seja fora do país, dentro, onde for. Tem alguns que enviam primeiro, não gosto de falar levita, mas enviam primeiro um adorador. O cara chega lá com um violãozinho, vai para o meio da praça, senta no banquinho sozinho, puxa o violão, vai cantando louvor, mesmo sendo no idioma dele mesmo, não do local, está cantando louvor, está adorando. Aí fica horas ali, o povo passa, ninguém entende, ninguém vê. Aí vai para um outro lugar, leva o violãozinho, canta, para no ponto de ônibus, canta, sem ninguém ter perto. Não é para aparecer não, mas está lá, está louvando. Por quê? Porque ele está levando o louvor para as extremidades da terra, ele está abrindo o céu, ele está começando a atrair o general dos exércitos, para depois vir o pregador, o evangelista, e tomar os despojos. Então, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor às extremidades da terra. 3. Alcem a voz do deserto, ou seja, levante a voz do deserto. Está passando pelo deserto? Levanta a voz, canta, glorifica, adora as suas cidades e as aldeias habitadas, porque nós temos que levar o louvor, nós temos que fazer ser ouvida a nossa voz por aqueles que estão no deserto. Eles não podem ficar sozinhos lá não, nós temos que levar a nossa voz até o deserto. Cidades e aldeias habitadas por Quedar. 4. Exultem os que habitam nas rochas. 5. E clamem do cimo dos montes. Exultar é regozijar. Exultar é a alegria da alegria da alegria. É quando você está ali, ó, totalmente alegre, pulando, regozijando a presença do Senhor. Isso é arma de guerra. Crente derrotado, crente cabisbaixo,
crente deprimido, crente dodói, crente isso, aquilo, não vence uma batalha. Agora aqueles que se alegram no Senhor, o Senhor renova as suas forças. Isso é o exultar. E ele fala assim, ó: exultem os que habitam na rocha. Você habita sobre a rocha é Cristo. Você vai pular de alegria. Nada vai te parar, nada vai te desanimar. Porém, é necessário clamar do cimo dos montes, ou seja, lá de cima dos montes. Nós precisamos orar na nossa casa, fechar a porta no quarto, sozinho com Deus. Nós precisamos orar na congregação dos santos, aqui na igreja, na Bíblia tudo é 3. E nós precisamos subir monte, porque Jesus subiu o monte. Jesus virava a noite inteira orando. Tem um texto que fala que ele subiu o monte em um determinado horário e desceu outro determinado horário. Ele ficou 12 horas orando no monte. Às 12 horas que ele orou, ele chamou 12 homens, os chamou de apóstolo para seguir. Então se ele orou 12 horas, ai de nós, temos que orar 48. Ser de imitadores de Cristo. Então é necessário clamar de cima dos montes. E aí vem a parte que às vezes aperta um pouquinho, né? Eu falei, ó, cantai ao Senhor um cântico novo, o louvor até as extremidades, tem que marcar território. Nós precisamos levantar a voz no deserto. Nós precisamos exultar, pular de alegria, porque nós habitamos na rocha. Nós precisamos clamar lá de cima do monte. E o sexto, nós precisamos dar honra ao Senhor. Provérbios capítulo 3. Vamos ver o que é dar honra ao Senhor? Provérbios capítulo 3 ao verso 9. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, com o teu carro, com a tua casa, com aquele negócio que aparece de vez em quando na conta bancária, chamado dinheiro. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícia é diferente de dízimo. Primícia é diferente da oferta. A primícia é algo que quando nós fazemos, nós honramos a Deus. Por quê? Porque a primícia não vai para a igreja. A primícia, ela vai, no Antigo Testamento, ela vai para o sumo sacerdote. A primícia não entrava no cofre para sustento da casa do Senhor. Não, a primícia ia para a mão do pastor. É uma oferta que você vai abençoar o pastor, você vai honrar ele. E quando você faz isso, está lá em Ezequiel 48, quando você faz isso, você está honrando a Deus. Que é a primícia? Você pegar o seu salário do mês, dividir ele por 30, o mês tem 30 dias, um dia de trabalho, a primícia, o primeiro dia, é que você vai honrar a sua autoridade espiritual. Então, Deus é dono da prata do ouro, ele não precisa de nada. Mas ele está falando, você quer me honrar? Ó, então você vai me servir com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí você continua lendo aí, vai dar promessa. Aí vai se encher fartamente os teus celeiros, vai transbordar de vinho os teus lagares, e assim vai. Então eu preciso honrar o Senhor, é o que ele está falando. É o sexto item. Deem honra ao Senhor. Como que honra? Está escrito lá em Provérbios 3, verso 9. E o sétimo item: e anunciem a sua glória nas terras do mar. Ou seja, eu preciso pregar o evangelho, eu preciso falar do amor de Deus. Então você está vendo que você começa cantando um cântico novo. Cântico novo é profético, e tudo que é profético está relacionado com a palavra de Deus, porque se não tiver relacionado com a palavra do diabo. Então eu preciso cantar ao Senhor um cântico novo, levar o louvor às extremidades da terra, que pode ser cantando ou proferindo palavras. Eu preciso levantar minha voz no deserto. Eu preciso exultar, rejubilar, pular de alegria, porque eu habito na rocha. Eu preciso subir monte para orar. Eu preciso dar honra ao Senhor e anunciar a glória de Deus, os grandes feitos, pregar a palavra. Eu tenho que fazer e acabou. Porque quando eu faço isso, lembrando, né, os versículos anteriores, eu sou um servo, estou na posição, o reino de Deus está em mim, estou indo libertar os cativos, curar os enfermos.
Só que vai chegar um momento que o negócio aperta. Aí eu tenho que lançar mão de mais armas espirituais. Eu começo com um cântico novo, com um louvor, levantando a minha voz no deserto, pulando de alegria na presença do Senhor, clamando nos montes, dando honra, anunciando, pregando a palavra. Quando eu faço isso, só depois de fazer isso, vem o tal do verso 13. Aí não importa o nível de batalha espiritual que você está, não importa. Pode ter levantado o que for. Você fez esses 7 itens com uma posição de servo, olha o que acontece. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Está passando pela batalha? Ele vai se levantar em seu favor. Ele vai vir como um homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará a sua força contra os seus inimigos. O diabo pode levantar do jeito que for. Quando você entra em adoração com esses 7 itens, o Senhor vem. E Ele vem como Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. E detalhe, Ele não vem calado. Ele vem gritando. Está escrito aí, ó. Ele vem gritando. E quando Ele grita, os inimigos se assustam. Ó, bate retirada. Porque a voz do Senhor despedaça o cedro do Líbano. A madeira mais forte e resistente que tem, despedaça pela voz do Senhor. Então quando você adora, quando você faz esses 7 atos, Ele vem como general de guerra, gritando, e os inimigos, ó, vão embora. Você precisa ser imitador de Cristo. Olha o que Ele fala: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora eu dei gritos como aquela mulher que está dando à luz. Já viu mulher dando luz sem anestesia? Parto normal, começa a vir a dor e ela grita. Ele vem com esse grito. E detalhe, ele ficou calado. Lembra que ele entrou no barco lá de Pedrão, veio o vendaval, eles entraram em desespero, ele estava calado. Ele estava em silêncio, ele se conteve, porque ele precisa ser desperto. E nós despertamos o Senhor quando nós cantamos, louvamos, levantamos a nossa voz, exultamos de alegria, quando nós clamamos, quando nós damos honra e quando nós pregamos a palavra de Deus. Ele se levanta em nosso favor. Pastor, eu estou numa luta, está travada a minha vida financeira, minha vida profissional, sentimental, casamento, relacionamento com filho, está tudo travado. Isaías 42. Só vai destravar quando ele se levantar como valente, como homem de guerra. Quando ele vir dar um grito: basta, vento! Aquieta-te, mar! Ele vai dar um grito. Aí para tudo, vem a bonança. Mas ele precisa ser desperto. Nós precisamos despertá-lo com a nossa obediência, sermos servo e com a nossa verdadeira adoração. Porque só os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e verdade. E quando nós adoramos em espírito e verdade, ele se levanta como valente. E a Bíblia fala que nós temos que ser imitador de Cristo. Então, ó, acabou o tempo de ficar calado. Acabou o tempo de silêncio. Agora nós temos que gritar, entrar na batalha, fazer ouvir a nossa voz no deserto, para parar as obras do diabo contra as nossas vidas. Ele fala assim: ao mesmo tempo ofegarei. Ou seja, ele vai vir tão forte, com tanto poder, com tanta vontade, que ele vai ficar ofegante. A luta vai ser, ó, terrível. E estarei esbaforido. Os montes e os outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Ele vai desfazer toda a obra do diabo. Para quê? Para acontecer isso aqui nas nossas vidas. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. O cego está nas trevas, ele precisa ser guiado até a luz.
E Jesus falou, vós sois as luzes do mundo. Então eu tenho que pegar o cego e ser luz para ele. Como que eu sou cego por luz? Como que eu sou luz para o cego? Guiando. Guiarei o cego por um caminho que não conhece. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando ele se levantar, depois da minha verdadeira adoração. Falo-eis andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha esses demônios, essas entidades mais potentes. Aqueles que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem, vós sois os nossos deuses. E é assim que nós vencemos batalhas que muitas vezes nós não entendemos, não conhecemos, fogem do nosso entendimento, do nosso nível que nós estamos, porque o mundo espiritual é muito maior, muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós precisamos entrar nesse nível de adoração para que o Senhor se levante em nosso favor, para que Ele saia lá do seu trono e venha pelejar pelas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Glória a Jesus. Bendito e maravilhoso Deus, exaltamos, engrandecemos e adoramos o Teu nome.